Boa noite. Entrando ao vivo aí, aqui no Facebook e no Instagram. Boa noite. E vamos começar a live. Trazer uns minutinhos aí, mas já vamos começar. Espero que esteja tudo bem com vocês. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre os primeiros 6 meses, tá arrumando aqui, os primeiros 6 meses de mandato. Então, como foi os primeiros 6 meses? Boa noite, pessoal entrando. Thaisa, Odilon, a André Pimentel. Legal, André, bom te ver por aí. Aqui no Facebook também. O Facebook eu ainda não estou conseguindo ver se tem gente online e comentários. Sempre me perco um pouquinho, mas acho que tá tudo bem. Tem gente online já. E aí os comentários aqui, qualquer coisa eu vou vendo. Boa noite. Ah, a Cris, né? A Cris, Felipe, Ana, legal, tem bastante gente no Instagram. Então vamos começar, pessoal. A ideia, como eu já falei para vocês, é a gente fazer a cada 15 dias, então quinzenalmente, uma live para atualizar sobre o mandato, né? Então, quais são, enfim, assuntos da semana, assuntos relevantes. A gente fez há 15 dias atrás com dois convidados, com o Dr. Carlos Perandil e com o Camilo Turmina, presidente da Associação Comercial. E a ideia é, às vezes, chamar convidados. Deixa eu tentar deixar essa luz um pouquinho mais fraca. Às vezes, chamar convidados e, às vezes, só eu, né? Então, hoje eu vou falar. Hoje sou eu sozinha. E a ideia é atualizar um pouquinho, né? A gente completou aí 6 meses de mandato. Então, os primeiros 6 meses. Então, falar um pouquinho de como foi esse trabalho nesses primeiros 6 meses. E falar sobre assuntos gerais, assuntos da semana, algumas perguntas que o pessoal também mandou ali nas perguntinhas, nas caixinhas do Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Esses primeiros 6 meses foi de bastante trabalho. Então, um trabalho importante que a gente teve foi nas comissões, né? Vocês sabem que a gente participa, que eu participo de duas comissões importantes lá na Câmara, que é a CCJ, das duas principais comissões, né? A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa todos os projetos. Então, todos os projetos que os vereadores protocolam passam pela CCJ. E a gente avalia a constitucionalidade, a legalidade de todos os projetos. Então, é um trabalho bem intenso, né? Toda semana são 20 projetos em média, 20 e poucos, às vezes tem um pouco mais, para a gente avaliar. Eu faço o relato de alguns projetos, então, né, alguns projetos ficam comigo, eu avalio a constitucionalidade, outros são avaliados por outros vereadores. E é bastante trabalho, pessoal. Então, na CCJ eu até publiquei, vou até passar aqui para vocês, essa semana, né, um post falando, foram 284 projetos avaliados no semestre. Até dar oi pro pessoal, Elias, Márcio aqui no Instagram, entrando. Boa noite. E 19 reuniões, foram 33 relatorias, mais 10 votos em separado. Então, quando tem um projeto que é relatado por outro vereador e às vezes eu não concordo com o voto, eu posso fazer um voto em separado. Então, no total, né, 43 projetos relatados por mim, além dos projetos que eu tive que revisar para poder votar, né? Todos os projetos a gente tem que revisar, olhar para votar. Além disso, além da CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tem a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que eu também faço parte, que é uma comissão também relevante, e que a gente analisa o impacto financeiro e econômico dos projetos, né? Então, é obrigatório pelo regimento interno da Câmara, vou até mostrar aqui para vocês, porque fica aqui do ladinho da minha mesa, sempre, o regimento interno da Câmara, né? Então a gente tem que saber de cor o regimento. Aí pelo regimento, artigo 63 do regimento, vou até olhar aqui, artigo 60, na verdade, tá aqui, ó, já tá até riscado aqui, a gente tem que avaliar o impacto financeiro e orçamentário de todos os projetos, né? E isso na Comissão de Finanças. Então, na comissão toda foram 38 pareceres. A reunião a Comissão de Finanças não é toda semana, né? Ela é mais espaçada, então é a cada 15 dias, mas sempre tem reuniões também, às vezes extraordinárias, né? A ordinária a cada 15 dias, e aí às vezes acontecem reuniões extraordinárias, conforme a necessidade da prefeitura, enfim.
Então, a gente também trabalhou nessa comissão, foi um trabalho também importante, né? Isso demanda bastante tempo aí. Foram conquistas importantes também, que a gente teve, tanto para a bancada, né? Tanto eu quanto a Amália, que é a minha colega do Novo, né? Que a gente trabalha muito juntas, ela é presidente da Comissão de Educação. Então, foi muito importante para a gente estar presente nas principais comissões da Câmara, né? Então, esse trabalho das comissões foi um trabalho bem importante aí nesses primeiros 6 meses. Como vocês também acompanharam, a gente também, tanto eu quanto a Amália, fizemos um trabalho importante em relação à economia e corte de gastos. Então, ao todo, nesses primeiros 6 meses de mandato, nós economizamos R$156 mil. A gente tem uma meta de economizar R$1 milhão no mandato todo, ao final, né, do mandato. O que é essa economia? Né? A gente corta cargos, então cada vereador tem 7 cargos, mais 2 estagiários, nós temos 5 cargos, até agora não tínhamos contratado estagiário, vamos contratar agora, inclusive essa também, né, fazendo um parênteses, também é uma novidade aí, quem tiver indicações, divulgamos ontem, né, a vaga de estagiário de comunicação, tá? A gente quer alguém para fazer os posts, editar vídeo. Então, quem conhecer aí pessoas da área de design gráfico, de comunicação, que tenham interesse, que saibam fazer essas coisas, por favor, também divulguem que a gente está contratando estagiário de comunicação. Então, ao todo, voltando, a gente economiza 2 cargos, a gente não usa o carro oficial, não usa cota combustível de 500 litros de combustível por mês, não usa cota selo de 2.000 e poucos reais, também, eu acho que é 2.700 reais por mês, né? Então, essa é a economia que a gente faz aí ao longo do mandato, tá? Eu imagino que vocês tenham acompanhado aí, eu acho que é uma mudança importante. Também esclarecendo, algumas pessoas perguntam, né? A gente... o que a gente faz com esse dinheiro, né? Esse dinheiro, ele fica na Câmara, ele vai ser economizado pela Câmara e ao final do mandato, ele vai ser, ao final, na verdade, do ano, a Câmara, ele volta para a Prefeitura e a Prefeitura vai destinar. A ideia é que a Prefeitura, né, invista em saúde, segurança e educação, que é onde tem que ser gasto o dinheiro, mas ele fica a cargo do prefeito definir e o presidente da Câmara pode negociar com o prefeito para tentar direcionar para alguma área específica, né? Para educação, para a saúde agora, para vacinas, enfim, para alguma área específica. Então a gente já conversou também com o presidente da Câmara, vai estar negociando ao longo do ano, mas no final do ano volta esse dinheiro. E outra coisa importante também assim, a gente entende que isso é uma mudança de cultura, né? E a gente está dando o exemplo. Quando a gente dá o exemplo, outros vereadores também acabam adotando esse tipo de hábito, enfim, esse tipo de postura. E isso já foi, inclusive, logo no início, mais vereadores também reduziram cargos, também abriram mão dos carros. O próprio presidente da mesa abriu mão dos carros extras que os vereadores que compõem a mesa diretora têm. Então, está sendo uma mudança de cultura. A gente também está propondo a revisão de alguns contratos da Câmara e, com certeza, aí, cada vez mais os vereadores vão entrar nessa, né? Isso a gente tem certeza. Tá? Que mais? Outra conquista importante desse semestre foi a lei que considera a educação como atividade essencial. Então foi o primeiro projeto de lei que nós propomos e aprovamos no início do mandato, lá em fevereiro, final de fevereiro. Né? A gente entende que a educação é essencial, que é muito importante essa luta pelo retorno às aulas presenciais. E foi uma pauta nossa desde o início, a gente conseguiu aprovar a lei. Já tinha uma lei sendo aprovada na esfera estadual, que foi aprovada, foi proposta pelo governador, foi aprovada, a gente conseguiu aprovar no nível municipal. A gente, infelizmente, a gente ficou ainda esses primeiros 6 meses sem aulas presenciais, mas tem sido uma pauta nossa, minha e da Amália, constante, sempre cobrando, fazendo ofício, reunindo com as escolas, com os professores, fizemos audiências públicas também, audiência pública, ouvindo os sindicatos, médicos, especialistas na área de educação, na área de saúde em relação a esse tema. E felizmente, que é uma notícia muito boa, aí a gente conseguiu que fosse anunciado pela Prefeitura o retorno às aulas presenciais na rede municipal a partir do dia 19 de julho, né? Então agora eles estão em recesso, a partir do dia 19 100 escolas retornam
e aí depois, a partir do dia 2 de agosto, as demais escolas começam a retornar também. Então, acho que é uma boa notícia, é uma briga que a gente já vem desde o início, né? Ah, tá. Deixa eu ver. Tô dando uma. Agora eu acho que tô conseguindo aqui. Deixa eu ver o Facebook. Eu acabei não falando, não olhando muito, mas deixa eu então. Se tiver alguma no Instagram também, deixa eu olhar pra dar uma respondida aqui. Nossa, bastante gente entrando. Opa, eu vi alguém colocando ali. Orgulho de ter feito parte da sua luta e da sua vitória. O Adonis, Berlim Oficial. Muito obrigada. Orgulho do Partido Novo. Muito obrigada pela mensagem. E aí, aqui no Facebook, o Mauro César pergunta o que a senhora e a Câmara Municipal podem fazer sobre as leis de zoneamento, que são muito retrógradas e atrapalham muito. Mauro, a gente está estudando sobre as leis de zoneamento. Na verdade, houve uma lei nova aprovada agora em 2019, antes do nosso mandato. Teve já uma revisão na lei de zoneamento, tá? A gente está estudando isso e vai ter ainda mais algumas leis regulamentando alguns itens da lei de zoneamento. A gente, inclusive, tem um grupo de estudos do Partido Novo só sobre esse tema, com arquitetos, com pessoas especialistas nessa área, tá? E a gente já teve uma reunião também com o IPUC, que é o Instituto, né, de Planejamento Urbano, falando desse tema, e a gente vai discutir mais. Então, se você tiver interesse, também manda uma mensagem pra gente. Vou pedir até pro Felipe colocar ali o contato do gabinete, o celular do gabinete, ou o e-mail, enfim, que a gente pode colocar nesse grupo, ou se tiver alguma sugestão específica, manda pra gente também, que é um assunto que a gente está se aprofundando. Então... alguém perguntou ali, Partido Novo é o mesmo do Álvaro Dias? Não, não é, tá? O Partido Álvaro Dias é o Podemos, não é o Partido Novo. E a galera tá acompanhando aí, muito legal. Deixa eu só olhar aqui então para continuar. Então, falei um pouquinho da questão da educação essencial. Outro trabalho importante nosso, que foi o principal tema de campanha, fiscalização, né? Vocês sabem que eu falei muito de fiscalização. Eu sou auditora, trabalhava verificando as contas das empresas na iniciativa privada e fui para a Câmara com esse propósito, então a gente também está trabalhando bastante nisso. Então, vou falar um pouquinho quais são os principais trabalhos nessa área de fiscalização. Então, o que a gente faz, né? São várias frentes. Uma delas a Câmara de Vereadores analisa as contas da Prefeitura quadrimestralmente, né? A cada 4 meses. Então, assim que a gente chegou, a gente já avaliou as contas do último trimestre de 2020, a gente fez questionamentos, avaliou as contas, enfim, viu ali inconsistências, questionamentos, mandou questionamentos para o secretário de Finanças. Depois também a gente avaliou os primeiros 4 meses, isso agora em maio a gente avaliou os primeiros 4 meses. Além disso, a gente também aprova as contas que vêm do Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas faz uma auditoria mais detalhada. Inclusive, a gente vai ter uma reunião com eles também nos próximos dias para falar sobre esse trabalho também da fiscalização, da auditoria. E o Tribunal de Contas manda as contas para a Prefeitura. E eu lembro que eu sempre falava isso, que as contas são aprovadas com atraso e tal. Agora, durante esse primeiro trimestre, o Tribunal de Contas mandou as contas de 2015 e 2018 para a Câmara. As contas de 2018, eu fui a relatora, avaliei, que era o primeiro ano do governo do Rafael Greca, e foram aprovadas, tá? Com um parecer de aprovação. E as contas de 2015 estão sendo relatadas e entrarão também na pauta nesse segundo semestre, tá? Também chegou na Câmara agora as contas de 2020, tá? 2020 também a gente vai avaliar nesse segundo semestre. As contas do Rafael Greca estão sendo pautadas, né? De 2019 já foi aprovado, agora 2018 e agora 2020. E ainda tem as contas que tiveram mais problemas, que foram a do prefeito Gustavo Frutti, tá? Então, só para atualizar vocês. Então, essa é outra frente de fiscalização. Além disso, o que mais? A gente tá focando também nas obras públicas. Então, a gente... Tem uma pergunta bem legal ali do Felipe Budil, já te respondo, tá, Felipe? A gente avalia as obras públicas. Então, o que a gente também já tinha colocado lá na campanha? A cada período, a gente vai focar em uma área para fiscalizar melhor, para olhar mais de perto.
Então, a primeira que a gente pegou foi obras públicas, tá? A gente olhou nesse primeiro trimestre, inclusive a gente fez visitas, avaliou a documentação da trincheira Mário Toinho, que estava para ser concluída, a gente fez uma visita técnica, e da linha verde também. Na linha verde a gente avaliou a documentação e fez um relatório, um requerimento à prefeitura, a gente divulgou bastante aí, porque na análise que a gente fez, a gente identificou que as contas, que a principal empresa responsável pela obra tá em recuperação judicial, tá passando por dificuldades, e a obra tá indo num ritmo muito lento, muito mais lento do que o contrato prevê. Ou seja, é uma obra que já dura aí 14 anos, né? Todo mundo aqui passa por lá, sabe, enfim, desse tempo longo aí. E a gente precisa dar mais agilidade, a prefeitura precisa dar mais agilidade a essa obra. Então foi isso que a gente pediu nesse requerimento, tá? Nesse segundo semestre a gente ainda vai focar em obras. A gente está com uma pessoa nova aí no gabinete, nessa área de fiscalização, e ele vai ainda focar em algumas obras, em algumas análises nesse próximo semestre, tá? E outro, daí, além desses pontos, a gente também começou a parte de compliance, gestão de riscos no gabinete, na bancada, e também está estudando essa parte de compliance na prefeitura e na Câmara. Então, existe já um projeto de lei para implementar compliance na prefeitura e na própria Câmara, e a gente também está interagindo aí e dando sugestões em relação a isso, que é uma área também que fez parte da minha campanha, que eu também tenho especialidade, conheço muito bem, e a gente também vai trabalhar com isso. E, além disso, esse ano são votados 3 projetos, são as leis orçamentárias, tá? Eu sei que um conceito meio complexo aí, leis orçamentárias, mas são 3 leis, tá? Que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que basicamente dá a direção para onde o prefeito vai gastar o dinheiro. Foi aprovada no primeiro semestre. E agora, no segundo, nós vamos aprovar a LOA, que é a Lei Orçamentária, que é o detalhamento do orçamento, e o PPA, que é o Planejamento Plurianual, que é o planejamento para os próximos 4 anos, tá? São 3 leis orçamentárias importantes que estão na pauta esse ano e que nós avaliamos e vamos votar aí no próximo semestre, tá? Então, fiscalização foi um pouco disso. Aí, algumas perguntas. Boa noite, Marco. O Marco é um apoiador aí também bem bacana, que acompanhou a nossa campanha, esteve sempre junto e tá aí com a gente. Então, vamos lá, deixa eu falar rapidinho aqui, antes de seguir para o próximo tópico. E responder a pergunta do Felipe Budil. São 38 vereadores, esse número não poderia diminuir para 20? 38 é um exagero? Você acha que 20 dão conta? Assim, esse número, Felipe, até esses dias atrás, quem me acompanha lá aqui no Instagram, sempre alguém mandou também essa pergunta. Esse número está previsto na Constituição Federal, tá? Então não é tão simples assim alterar. Ele varia conforme o tamanho da cidade, quantidade de habitantes que cada cidade tem. Ele também pode variar conforme a Constituição Estadual, que aqui no estado do Paraná, ela não, se eu não me engano, ela não menciona a quantidade. E também conforme a lei orgânica do município, tá? Então, essas são as principais leis, inclusive, que regem, né, o município, o estado e o país, né? O município tem a lei orgânica, e a lei orgânica aqui em Curitiba já determina esse número. E não é tão simples assim de conseguir alterar, tá? Tem algumas cidades que conseguiram, que alteraram, mas existem processos na justiça questionando isso, tá? Então não é tão fácil assim. Existe uma proposta de emenda à Constituição Federal que propõe essa flexibilidade maior para alterar, tá? Mas ela não foi aprovada ainda, então tá em tramitação no Congresso Federal, tá? Então, muita gente pergunta, né? O que eu defendo, né? Eu entendo que o trabalho do vereador tem que focar mais em trazer benefício direto para a população, benefício concreto para a população. Eu falei isso já também durante o semestre, e vocês, né, quem me acompanha percebe, que às vezes a gente vota muito projeto que não traz resultado prático, que faz parte do trabalho de vereador, vocês sabem, aprovar nome de rua, homenagens, mas que não
traz resultado concreto para a população. Então eu acredito sim que a gente gasta muito tempo com isso. Que por isso, se for considerar isso, sim, poderiam ser menos vereadores. Ou a gente poderia estar votando, ou estar propondo, ou estar trabalhando em coisas que realmente agreguem para a população. Então isso é uma coisa que a gente pautou bastante durante esse semestre, tá? O Jamiel, desculpa se eu falei errado o nome, perguntou, não deveria ter sido analisadas as contas há muito tempo atrás? Isso também era uma pauta na minha campanha, eu sempre falava isso. Eu entendo que tem que ser muito mais tempestiva. Por exemplo, agora em 2020, a gente vai aprovar as contas em 2021, as contas de 2020. Eu entendo que tem que ser rápido, assim, né? E isso é assim na iniciativa privada. Quem trabalha na iniciativa privada sabe que terminou o ano, logo no início do ano já tem que fechar e auditar e concluir. Porque se tem algum erro, algum problema, você já aponta, você já pode corrigir, já pode fazer alguma coisa. Quando demora tanto tempo assim, não tem muito o que fazer, né? A contas de 2015 é muito tempo, não dá. Então, é mais um trabalho que a gente também está fazendo em articular, entender quais são as dificuldades para contribuir para que esse processo seja mais célere, seja mais rápido, sim, tá? Então, é uma pauta, sim. Isso, é o que você falou ali. Deixa eu ver se tem mais gente aqui no Facebook. O Vinícius ali falando também sobre a situação da população de rua. Temos alguma proposta em curto prazo para resolver, cuidar disso? A gente tem, não é uma pauta especificamente minha, mas também me envolvi nessas discussões, tá? Em duas situações principalmente. Teve uma audiência pública nesse semestre sobre esse tema da população de rua. Teve também um projeto de lei que eu imagino que vocês acompanharam aí, que foi muito debatido e criticado, porque era o projeto Mesa Solidária que o prefeito Rafael Greca apresentou para a Câmara e que propunha multa para as pessoas que doam comida para as pessoas de rua. Então foi muito criticado, né? Eu entendo que com razão, um projeto um pouco autoritário, mas também isso nos levou a discutir mais esse tema, tá? Inclusive eu tive reuniões com o pessoal do centro, uma associação de comerciantes ali do centro, e eles falaram bastante sobre os problemas, né, que eles enfrentam, a dificuldade em relação a essa situação da população de rua. Então, tem um grupo também, uma frente parlamentar, que trata desse tema da população de rua, então ele está sendo discutido sim na Câmara, e eu entendo que é um problema crítico sim. O Marinho também está na live falando aí, 6 meses de sucesso. Marinho aí, quem tiver na live acompanha a página do Marinho. Marinho foi candidato a prefeito de São José dos Pinhais e provavelmente vai ser nosso candidato aí a deputado no ano que vem, tá? Então sigam aí o Marinho fazer propaganda. Nós precisamos, né? Essa é uma meta do Partido Novo, inclusive, de eleger deputados estaduais e deputados federais. Quem está participando com a gente também, que tem vontade de ser candidato, que se identifica com o Partido Novo, vem para cá, vamos apoiar aí o Partido Novo e vamos ser candidato, né, gente? A gente precisa muito melhorar a política, precisa de gente boa na política e a gente só vai conseguir isso participando da política, tá? Que mais em relação ao mandato? Outro tema importante que também foi minha pauta, vocês sabem, quem me acompanha, é a pauta do empreendedorismo. Então, a gente também trabalhou bastante nesse tema, né? Nós tivemos reuniões com várias entidades tratando do tema do empreendedorismo. A Meg também participando com a gente, Meg também acompanha aí há bastante tempo. Precisamos de 31 deputados federais, com certeza precisamos ampliar a bancada de deputados federais lá da Câmara, então é bem importante a participação. Então, empreendedorismo, nós tivemos várias reuniões. Uma coisa legal que a gente teve foi reuniões com a Aliança Empreendedora. Quem conhece aí sabe que é uma ONG que trabalha bastante esse tema do empreendedorismo, tem cursos para empreendedores, apoia microempreendedores, pequenos empreendedores no Brasil todo. E a gente conseguiu aí proporcionar, provavelmente vai ter frutos aí, uma parceria da Aliança Empreendedora com a Prefeitura, com a Agência Curitiba de Desenvolvimento e a FAS, Fundação de Ação Social. Então foi bem bacana, tivemos reuniões com a Associação Comercial, com os setores mais impactados pela pandemia, a Brasel, vários setores, né? Enfim, discutimos bastante, participamos
participamos também de manifestações, de conversas, né, com diversos setores para pensar em soluções aí para esses setores. Também estamos planejando e devemos lançar nos próximos dias uma plataforma, um projeto aí de desburocratização, tá? Fiquem atentos aí que vai ser um programa bem legal, a gente já está articulando, conversando, né, com outros vereadores para lançar esse tema. Outra pauta importante, né, que a gente discutiu muito nesse semestre foi a pandemia, né? Então, tanto essa proposta, essa proposta de como apoiar os setores mais impactados pela pandemia, das restrições, né, bandeira vermelha, bandeira laranja, que foram impostas pela prefeitura por causa da pandemia, os índices, né, do Covid-19 aqui em Curitiba. Então a gente teve em várias discussões, propusemos várias sugestões ao executivo e solicitações para flexibilizar as bandeiras, flexibilizar as restrições em vários momentos, né? A gente acredita muito na liberdade e algumas restrições impostas pela prefeitura, às vezes, não faziam muito sentido ali, a gente encontrou inconsistências nessas restrições, então a gente teve pautando bastante esse tema durante o trimestre, o semestre. E outro ponto é a questão da vacinação também, né? Nós, na Câmara, aprovamos para que a prefeitura possa fazer compra das vacinas de forma independente do governo federal. Muita gente também está perguntando sobre isso. Tá, vocês aprovaram, e aí, o que deu? A prefeitura ainda não conseguiu comprar. Por quê? Porque o governo federal está centralizando as compras da vacina, o que de certa forma não é ruim, né? Até porque agora está vindo mais vacinas, o volume de vacinas está maior, então, mas foi aprovada na Câmara. O que mais? Também cobramos bastante, teve um final de semana aí, que bem do último feriado, que não estava tendo vacinação, no Brasil todo estava, e Curitiba não estava vacinando, então lideramos aí um movimento para cobrar que a vacinação fosse feita no final de semana, no feriado. A gente conseguiu e agora está acontecendo, né, nos finais de semana, geralmente sábado e domingo, um ou outro que às vezes acaba a vacina, não vacinando no domingo, ou enfim, mas a vacinação está num ritmo mais intenso, né? Daqui a pouco chega a minha data, né? Então, no sábado foi vacinado 40 anos, tenho 38, então provavelmente vou estar vacinando aí nos próximos dias. Mas foi um tema que a gente discutiu bastante, que a gente também está fiscalizando. Muita gente manda sempre sugestões, Indiara, aqui onde eu... Né, ou até... fui vacinar e não estava funcionando direito, encontrei um problema, o que você acha disso, daquilo? A gente sempre está recebendo as sugestões e mandando para a prefeitura, enfim, procurando formas de contribuir em relação a essa discussão também, tá? Fiscalizando as unidades de saúde, também fomos verificar a vacinação em vários pontos mesmo. Hoje também uma amiga minha já perguntei como que foi lá no Parque Barigui, ela foi ontem tomar vacina, e falou que estava rápido, enfim, o processo estava muito bom, então a gente sempre está acompanhando também. E quando vocês tiverem sugestões, reclamações, mandem pra gente também no WhatsApp do gabinete que a gente colocou aí. Meu Deus, que isso? Eu acho que tem um tempo, né? Não, outra coisa aqui. Deixa eu tentar dar uma olhadinha aqui no Insta, já vejo as do Face. Aqui no Instagram, o Erison perguntou, imagina que há 1000 assuntos em que um vereador dedicado pode se envolver. Quantas horas em média você trabalha num dia? Bom, é isso mesmo, Erison. Tem 1000 assuntos, tem muitas coisas para se envolver. Eu trabalho bastante, eu brinco que eu já trabalhava bastante na auditoria, né? Brinco não, porque é verdade, né? O auditor trabalha muito, então é um trabalho bem intenso. E eu continuo trabalhando bastante, né? Às vezes até as pessoas pensam, tem os dias que tem sessões, né? As sessões acontecem segunda, terça e quarta pela manhã, e depois os outros horários. À tarde tem as comissões, e geralmente a gente tem, vai visitar algum local que deu problema, que o morador nos chamou, alguma instituição, alguma organização, a própria prefeitura, alguma secretaria. Então, realmente, a gente trabalha, né, 8 horas por dia, mas às vezes até mais, fica até mais tarde na Câmara, faz live no domingo, como a gente está fazendo hoje.
Então, o trabalho é intenso, né? Mas também, eu sei que muita gente às vezes se preocupa aí com a minha saúde, enfim, não trabalhar demais, mas a gente descansa também, tá? Então, hoje, por exemplo, até fiquei meio off ali do story do Instagram, porque aproveitei para ficar com a minha família, descansar com a minha mãe, com meu filho, enfim. Então, a gente também descansa, mas tem bastante trabalho sim, tá? A Isis também, que é uma super apoiadora nossa aí, foi candidata também na eleição passada pelo Novo, né, falou bastante sobre as UPAs que estão super lotadas com algumas dificuldades. A gente já pegou, tá, Isis, as suas sugestões lá e já passou para a secretaria. Vamos acompanhar como que está sendo tratado isso. E ela também pergunta interessante sobre os postos de saúde que ainda estão fechados. O que acontece? Assim que veio a pandemia aqui em Curitiba, a secretaria fez assim, para colocar algumas pessoas focadas no Covid, eles fecharam alguns postos. Então, por exemplo, aqui no meu bairro tem 3 postos, às vezes eles fecharam um e deixaram 2 abertos. Aí um deles, que às vezes até UPAs, focaram no Covid, então pegaram algumas unidades só para atender Covid, outras para vacinação e outras coisas, e outras fecharam, porque daí essas pessoas que trabalharam nesse que estavam fechado foram auxiliar nas outras unidades, ou foram cuidar da vacinação lá no Parque Barigui, ou enfim, e eles remanejaram. Informação importante. 2 informações importantes. Uma é a vacinação. Antes começaram com o Parque Barigui mais 5, 6 postos, pois aumentaram para 11 postos de vacinação na cidade. E na semana passada aumentaram para 28 postos, tá? Então a vacinação hoje em Curitiba está acontecendo em 28 postos de vacinação. Ou seja, cada vez mais lugares vacinando, que é melhor, porque, né, tem mais opção de lugar, não lota tanto no lugar, enfim, então ficou melhor. E em relação às unidades básicas de saúde, eles também reabriram algumas, tá? Nos últimos dias. Isso é uma demanda também da Câmara frequente. Muita unidade fechada, as pessoas estavam com dificuldade assim, por exemplo. O que aconteceu, né, com o Covid? Eles focaram no Covid. Então falavam assim, vamos atender Covid. O restante, se não é urgente, se não é urgência, deixa para depois, porque o foco era o Covid. Então, eles não estavam atendendo algumas unidades mesmo. Só que era uma demanda grande da população, né? Porque a gente já está chegando a 1 ano e meio de pandemia e às vezes a pessoa precisa, por exemplo, fazer um preventivo de câncer, enfim, fazer um exame que é de rotina, mas que se não fizer, se demorar, ficar 1, 2 anos sem fazer, pode trazer um problema lá na frente. Então, era uma demanda recorrente. Então, foram abertas mais unidades de saúde nos últimos dias, tá? Eles estão reabrindo algumas unidades. Eu não sei se vão conseguir reabrir todas, até por causa dessa questão de limitação de pessoas. Mas, à medida que a pandemia, graças a Deus, e se Deus quiser, vai melhorar, né? Melhorar no sentido de que, né, cada vez menos casos, diminui os casos, a população sendo vacinada, a situação tende a ir retornando ao normal, tá? Então, se Deus quiser, vamos, né, nos vacinar, vamos continuar tomando todos os cuidados que precisa tomar ainda precisa, gente, usar máscara, distanciamento, não dá ainda para ir para balada, para ir para o bar, como a gente viu até nesse final de semana, não sei se vocês viram, mas eu acabei vendo alguns vídeos aí de gente se aglomerando, de festa, ainda não dá para voltar, tá? A gente tem que ter essa consciência para que não voltem os índices e voltem as restrições de novo, né? Isso é meio óbvio, tá, gente? Se começar a ter muito caso, voltar, daqui a pouco voltam as restrições. Então, vamos tomar os cuidados para que a situação volte a melhorar. Aí, lá no Facebook, o Mauro também pergunta sobre se a Câmara pode ou não fazer a quebra de monopólio de transporte coletivo público. Afinal, hoje a maioria da população é refém da superlotação, aglomeração e não tem direito de escolher, além das empresas que historicamente exploram o transporte coletivo. Esse é um tema também recorrentemente discutido na Câmara, tá, Mauro? Vai ser discutido, inclusive, eu tô na dúvida se é 2022, mas a gente já está se antecipando, porque vai ter a discussão do transporte coletivo, do contrato, tá? Do contrato do transporte coletivo. Então vai ser renovado o contrato, vai ser discutida essa renovação, e eu entendo que é uma oportunidade aí pra gente discutir essa questão de quebra de monopólio.
a gente, como liberal, defende, né, que não tenha monopólio, que tenha mais concorrência. Mesmo o transporte coletivo aí, eu sei que às vezes é meio difícil pensar, mas te entende que dá para ter quebra, sim, enfim, mas a gente sabe que é um assunto polêmico e difícil, tá? O Aurélio também falando, vamos acabar com benefícios e salários altos dos políticos, concordamos, tá? Nós propomos, né, tanto que nós abrimos mão dos benefícios. A gente concorda que no Brasil os políticos têm salários muito altos, assim como muitos do judiciário, funcionários públicos, não todos, né? Vamos deixar claro, mas a elite do funcionalismo, aqueles funcionários públicos que ganham 20, 30, 40 mil por mês, às vezes até acima do teto. Inclusive, esse é um tema legal também, porque vai ser votado na Câmara Federal a questão do teto dos super salários, né? Colocar um teto para que não tenha salários acima do teto, né? Na verdade, que seja respeitado o teto na Câmara. Então a gente também vai estar falando sobre isso nos próximos dias, tá, pessoal? Que mais? As sessões já estão abertas ao público? Felipe perguntou. Não, Felipe. Na verdade, assim, legal. Até no primeiro semestre, todas as sessões, bem no início, em fevereiro, tinham sessões híbridas. A gente podia fazer da Câmara ou online. Nós, as novatas, lá eu, a Mária, mais alguns vereadores novos, enfim, que tinham interesse, estavam fazendo presencialmente. Mas logo depois, um mês e pouco, já começaram a ser só online. Então, nos últimos meses, as sessões foram todas 100% online, tá? Com a bandeira amarela, agora para o segundo semestre, é para voltar. Ainda não foi divulgado, mas é para voltar presencialmente ou provavelmente híbrida. E aí espero que possam ser abertas para o público novamente e vocês possam nos visitar lá na Câmara. O nosso gabinete também, tá, gente? A gente não tá 100%, a gente tá com alguns assessores indo, às vezes 2, 3 assessores, mas quem tiver interesse também em conhecer o gabinete, nos visitar lá na Câmara também, manda um WhatsApp pra gente, entra em contato. No próprio site da Câmara também tem um número lá e a gente recebe vocês, tá? A Isis também, vou ficar te esperando lá na Câmara, que tá orgulhosa do nosso trabalho, com certeza. Melhor voto, gabinete enxuto e com muita responsabilidade. A Meg também falando sobre pessoas que pegaram a vacina, pegaram o corona vacinado. Sim, existem casos sim. A Meg também falando sobre essa questão do teto super salários, isso é interessante também, sobre as verbas indenizatórias que não entram no teto, exatamente. Eu assisti esses dias uma live que falava assim, né, essa é a parte, a corrupção meio que autorizada, né, legalizada, porque, enfim, não dá até tem que tomar cuidado em falar em corrupção, mas assim, são os super salários que acabam sendo acima do teto constitucional, ou seja, acima do, não está de acordo com a Constituição que estabelece um teto, mas, né, por artifícios ali, entram como verbas indenizatórias e acabam sendo aceitas, né? Isso. O Aurélio também fala, como você fiscaliza essas obras de Curitiba e esses engenheiros são sempre os mesmos e sempre a mesma demora, mal feita, superfaturado. Estamos verificando sim, tá, Aurélio? Estamos vendo algumas obras, entrando no detalhe. A pessoa nossa que está trabalhando na fiscalização é um engenheiro também, que tem bastante experiência nessa parte de obras, e a gente vai olhar com cuidado e se encontrar algum problema aí, fazer denúncias, enfim, e avaliar melhor. Que mais, pessoal? Acho que é mais ou menos isso. Vamos encerrar daqui a pouquinho para não ficar também tão longa a live. Para vocês saberem, então, agora a gente está em recesso parlamentar, né? Agora em julho. Se precisar, se tiver algum assunto urgente, podem ser convocadas sessões, algum assunto relacionado à Covid, né? Ou que seja urgente, podem ter sessões, sim, extraordinárias, mas no mês de julho não está tendo sessões ordinárias. E nós estamos aproveitando esse tempo para trabalhar. Então, mesmo de férias, o gabinete não para. A gente está revisando o nosso planejamento estratégico. Nós estamos passando também por uma consultoria com o Legisla Brasil, que é uma ONG que faz... agora, na verdade, uma consultoria, desculpa, corrigindo. Uma consultoria que para o legislativo, muito legal. A gente está passando por um programa de aceleração de mandatos, tá? E a gente está revisando todo o nosso planejamento, a gente já revisou e definiu metas para os trimestrais, tá? Bem legal para cada uma dessas áreas. Estamos trabalhando também naqueles temas que eu falei para vocês, fiscalização, empreendedorismo,
fazendo atendimento também, acho que essa é uma área também legal do mandato, acabei não falando, mas vou falar rapidamente, porque se alguém tiver demandas também, a gente orienta, né? Tem um buraco aqui na minha rua que faz 3 meses que tá e a prefeitura não fecha. Qual que é a primeira coisa que tem que fazer, gente? Ligar no 156. Liga no 156, né, o canal da prefeitura de todas as áreas, da saúde, da segurança, da educação, enfim. E aí vamos supor, abri um chamado no 156, uma vez, não fecharam o buraco, mês seguinte abriu outro, 3 meses, enfim, aí manda pra gente. Indiara, olha aqui, eu já abri chamado no 156, já faz não sei quanto tempo, a prefeitura não tá fazendo. Que aí a gente dá uma reforçada na cobrança, tá? Então, em geral, esses temas, o primeiro canal é 156. Tem aplicativo no celular, bem fácil, e eles respondem, tá? Isso vai para a prefeitura, é avaliado, é um índice, é feito acompanhamento, tá? E aí, se tiver algum problema em relação a isso, manda pra gente. Então, a gente também tem uma área de atendimento, né? O João Pedro, que trabalha comigo, que atende no WhatsApp do meu gabinete, que faz esses atendimentos e a gente dá andamento aí para todas essas demandas, tá? É uma área importante. A gente também tem um grupo de voluntariado, também vou mencionar. Nossa, veio mais pergunta aqui, gente. Lembrei. Também tem um grupo de voluntariado, então quem tiver interesse em ser voluntário do mandato também entra em contato com a gente no WhatsApp do gabinete, nas redes sociais, e tá funcionando bem bacana, tá fazendo um trabalho bem bacana. Eu acabei esquecendo teve algumas perguntinhas, vou responder 3 aqui da janelinha lá do Insta. A Amanda Lesca, que é uma super amiga aí, perguntou como ser uma inspiração para outras mulheres. Eu fico muito feliz, né, com a mensagem. Né, enfim, quero realmente ser uma inspiração para que a gente tenha mais mulheres na política. Então, dá para conciliar, né, ser mãe, ser dona de casa também, enfim, e também trabalhar na política. A gente está conseguindo fazer isso. Eu espero que a gente tenha mais mulheres na política na eleição no ano que vem. O Jonathan também pergunta qual o papel que o vereador pode exercer para pressionar a prefeitura na questão da pavimentação. Então, sim, nós podemos, às vezes, pressionar, assim como eu falei. Quando tiver um problema, manda pra gente. A gente tem contato lá da Secretaria de Obras, das regionais. Também estamos visitando as regionais e visitamos várias regionais nesse semestre. E aí a gente cobra, né? Enfim, se é um problema que tem que ser resolvido mesmo. A Gabriela também perguntou em relação a projetos na Câmara para apoiar, ajudar mães solo que querem trabalhar e estudar. Eu acho que o primeiro ponto que a gente trabalha bastante é voltar às aulas, né? Então, as mães que são, ou como você falou, a Gabriela falou, mãe solo, que não tem aonde deixar os filhos sem aulas há 1 ano e meio. Esse é a coisa que mais prejudica aí as mães e as mulheres que querem trabalhar, que querem estudar. Enfim, então a gente também está... um dos principais focos é esse, a educação, inclusive melhorar a qualidade da educação, o acesso à educação, a creche para todas as mães que queiram aí, e a gente está trabalhando bastante nesse ponto, tá? Por último, como tem muita pergunta aí, acho que a última que a gente vai responder entrou agora no Insta, falando sobre a questão do STAR, tá? Vocês vão deixar o GRECA adotar a cobrança do STAR para motos na capital? Isso a gente não tá sabendo, tá? Realmente não tô sabendo, vou dar uma pesquisada, vou anotar aqui para dar uma pesquisada, moto, STAR. Vai ser votado na Câmara um projeto em relação ao STAR, tá? Que mudou a forma de cobrança, veio o aplicativo, enfim, então tem um projeto sendo discutido em relação ao STAR, sim, tá? Enfim, é isso, pessoal. Também o André falou ali da opinião dos vereadores da importância do SUS e dos profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde que fazem tudo acontecer. Os profissionais de saúde, sim, são verdadeiros heróis aí nessa pandemia, né? É inegável isso. Então, eles têm, sim, todo o nosso reconhecimento. Pessoal, é isso em relação aos principais temas da cidade, aos 6 primeiros meses do nosso mandato. Nós estamos aí muito animados, né? Foi bastante trabalho, começamos, já conseguimos ver alguns resultados e vamos continuar trabalhando
forte aí no próximo semestre, tá bom? Obrigada para quem acompanhou até aqui, para quem está acompanhando o nosso mandato e ficamos por aqui, tá bom? Um abraço. Pá, vamos lá, encerrar.